paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos e graças por tudo, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, e com tão grande alegria nós encerramos nosso dia, te louvando, Senhor, por mais um dia de vida, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Senhor, nessa noite, nós pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos. Também pedimos, Senhor, que a tua boa mão nos sustente. Nesse tempo de oração que teremos, Senhor, diante da tua face, consagramos tudo aqui para ti, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito feliz, Santa Catarina, um frio, uma chuva, mas glória a Deus por isso que nós podemos estar aqui mais um dia glorificando o nome do Senhor, amém? Aleluia! E hoje nós vamos falar sobre provisão. As próximas lives nós vamos falar de provisão. Prepara aí, porque nós vamos profetizar a provisão de Deus e nós vamos orar e interceder por uma provisão imediata do Senhor que vai chegar em nome de Jesus, porque quando o Senhor fala é porque Ele já está preparando, Ele já está fazendo e já está movendo do céu, amém? Glória a Deus, vamos ligar em fé. E a palavra que o Senhor me falou, né, realmente foi uma palavra muito forte. Eu, assim, fiquei admirada porque já há muito tempo, né, a gente vem lendo a palavra e vai orando, e vai, né, meditando na palavra. E o Senhor realmente falou muito forte comigo a respeito da palavra de Deus que está no livro de 1 de Reis 17. Fala sobre Elias, que todo mundo já conhece na história de Elias, o profeta Elias, e no verso, a partir do verso 3. E essa palavra hoje vai falar de uma provisão sobrenatural, e quando a gente tem uma palavra e se mantém naquela palavra, e através daquela palavra, daquela fé, aí o Senhor move. Olha o que acontece com Elias, livro de 1 de Reis 17, 3, que diz assim: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, e o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e ali habita, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te um pouco d'água que beba. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias disse-lhe: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora, e depois farás para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ficar por aqui, que amanhã a gente vai falar um pouquinho mais, né? E aí a gente termina o resto. A palavra de Deus vem falando que o profeta Elias, fugindo da rainha Jezabel, a Deus diz para ele, né? Olha, vai lá se esconder lá no ribeiro de Querite, que lá eu vou te sustentar naquele lugar. Eu já ordenei corvos para te sustentar.
Cristina, corvos sustenta uma pessoa. Quando a gente pensa, corvos são pássaros, né? E a palavra de Deus diz que todos os dias, pela manhã e de tarde, tinha carne e tinha pão para ele. E ele bebia do ribeiro. Todos os dias, os corvos vinham trazer pão e carne para Elias. Então a gente vê, né, que corvos sustenta quando Deus ordena, viu? Quando Deus ordena, sai água da pedra. Quando Deus ordena, abre um caminho no meio do mar. Quando Deus ordena, tudo faz, né, como a ordem do Senhor. E o Senhor disse para os corvos, vai lá sustentar meu servo. E Elias foi sustentado. E a palavra de Deus diz que chegou um dia, que como era tempo de muita seca, o ribeiro secou e Deus disse, agora tu levanta, sai daí, vai lá para a cidade de Sarepta, que lá eu já ordenei uma viúva para que te sustente. Elias chega lá e quando encontra com esta viúva, né, ele pede um pouquinho d'água e quando ela vai buscar água, ele diz, ei, olha só, ei, me traz um pouco de pão também para que eu também coma. Então essa mulher olhou e disse assim, mas olha, eu não tenho como te dar pão, eu não tenho nem para mim, para o meu filho, não vê que eu só tenho um pouquinho de farinha, né, e um pouquinho de azeite na botija, nós vamos fazer ali, vamos comer e vamos morrer, acabou, né? Então ela já estava no desespero do final de tudo, então aquela mulher já não acreditava mais nada, mas Elias, ele não foi simplesmente virando as costas e saindo, né? E, né, aquela coisa, né? Poxa, mas Deus não me mandou aqui, né? Eu tinha uma palavra, né? Deus mandou, eu vim, né? E chega lá, parece que aquela viúva tá desavisada. E Deus falou que tinha ordenado esta viúva, né? Então parecia uma palavra meio desencontrada ali, mas eu achei interessante, né? Porque ali moveu a fé de Elias, né? Também além de mover a fé da mulher, que amanhã a gente vai falar sobre isso, mas a fé de Elias, né? Ele creu realmente que aquela era a viúva que Deus tinha mandado para a vida dele para provisionar o pão para ele, sustentar ele, né? Então eu creio, né, que realmente ali naquele momento foi uma prova de fé também para ele, né? Então ele diz, olha, não vou desistir não, né? Se Deus falou que ele ia me sustentar aqui, ele vai me sustentar aqui. Eu estou num lugar onde Deus disse que ia me sustentar. Se Deus disse que era através dessa viúva, vai ser dessa viúva que o Senhor vai me sustentar. Então quer dizer, ele não duvidou, né? Então a gente vê, né, que ali Elias ele se moveu porque ele tinha uma palavra de Deus. Então quando ele chega a Sarepta, ele lembra da onde Deus realmente, né, sustentou ele, da onde ele saiu, da onde ele veio e que naquele tempo Deus realmente sustentou ele naquele lugar. E aí quando ele levanta, ele diz, eu tenho uma palavra de Deus, né? Eu não vou desistir aqui. Ele poderia ter virado as costas e ter saído, mas ele diz, não, eu vou ficar aqui. Deus me deu uma palavra. E se Deus me deu uma palavra, se Deus ordenou, ele diz, olha, eu vou ficar, porque essa é a ordem de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Então quando ele chega até a viúva, ele pede para a viúva e a viúva diz, não, olha, eu não tenho como eu te dar, né? Porque nós não temos nada lá em casa e se eu te der, eu com meu filho, nós vamos passar fome, nós vamos acabar com a nossa vida com fome, né? E então, mas Elias, ele continua insistindo, né? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Então ele olha para da onde ele realmente ele saiu e o tanto que Deus fez por ele naquele tempo em que ele ficou no ribeiro de Querite. Então ele diz, eu já tive experiência, Deus já me deu antes e agora Deus vai me dar de novo. Deus já me sustentou antes e vai me sustentar de novo. Então ele já veio, né, de uma experiência de provisão sobrenatural de Deus. Então na hora em que ele chega diante da viúva, ele diz, essa é a mulher, esse é o lugar, essa é a cidade que Deus me mandou e aqui é que eu vou ficar, é aqui que eu vou realmente ser sustentado. Então ele não desistiu. Ele creu na palavra que o Senhor tinha dado para ele. Ele tinha uma palavra e ele permaneceu naquela palavra. Cristina, e para as nossas vidas, hein? Cristina, para as nossas vidas, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido amigo. Olha, o que Deus mandou liberar nessa noite é a seguinte palavra. Olha, se você pensa que Deus vai te deixar sozinho no meio do nada, você está muito enganado, viu? Porque Deus não abandona os seus, não. Quando Elias, ele está no meio do desespero, Deus diz, vai lá para Querite que lá eu vou te sustentar. E Deus pega de uma maneira sobrenatural, pega
pega os pássaros que todos os dias vão lá e vão dar de comer para Elias. Quer dizer, onde não tinha uma provisão, Deus faz uma provisão. Onde você pensa que você não tem nada, você vai ver que vai aparecer a provisão. Onde você achava que era tão pouquinho, você pode ter certeza que Deus vai fazer multiplicar. Aquilo que está nas suas mãos, o Senhor vai acrescentar. Se você tem uma palavra, permaneça. Se você tem uma palavra de Deus, continue. Não retroceda, porque quem tem palavra tem provisão. Quem tem palavra vai ser sustentado. É nessa palavra que você vai ter que permanecer. É dessa maneira que você vai ser sustentado. É por esta palavra que você vai sustentar em fé, que vai te fazer ser provido onde você precisa o seu milagre. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Sim, Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. É uma palavra revelada, Senhor, aonde o Senhor, Ele quer nos levar, é onde o Senhor quer nos sustentar. O mesmo Deus que já nos sustentou antes vai nos sustentar agora. O mesmo Deus que já nos tirou de situações difíceis vai nos tirar agora. O Senhor que já levou as nossas vidas em altos retiros, em momentos de adversidade, Ele vai continuar nos levando, nos elevando, cuidando das nossas vidas. Oh, glória a Deus, aleluia. É sobre essa palavra que nós queremos, Senhor, meu Deus, nessa noite profetizar sobre nossos irmãos. O Senhor os levará em glória, o Senhor os sustentará de novo, o Senhor terá recursos, sim, de sobremedida que vai sobejar, que vai fazer eles realmente ter as medidas que irão prover, que irão sobrejar, que irão doar, que irão, Senhor, meu Deus, provisionar para futuro, para presente, para todos os momentos, sem nada faltar, em nome de Jesus. Senhor, se Deus falou, se o Deus ordenou, é porque o Senhor já tem preparado. Ah, Senhor, o Senhor não volta sua palavra atrás. Senhor, é tanta confiança no nosso coração, que o Senhor vai prover, o Senhor vai prover, Deus proverá, Jeová Jirê, esse é o nosso Deus, Jirê, o Deus da minha provisão. Por isso, nessa noite nós declaramos, o Senhor vai prover no meio do nada, o Senhor vai prover onde precisa uma assinatura, o Senhor vai prover onde precisa um documento, um papel, o Senhor vai prover onde precisa de uma justiça, o Senhor vai prover onde precisa de uma pessoa, de uma porta, de um caminho. O Senhor vai prover, o Senhor vai prover onde precisa uma provisão, um dinheiro, um recurso. O Senhor vai prover um milagre, uma ascensão, uma liberação, uma subida de nível, em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo sobre a vida dos teus servos, Senhor. O Senhor vai prover, o Senhor vai prover, o Senhor vai prover, o Senhor vai ordenar e portas vão se abrir, o Senhor vai ordenar e recursos que vão chegar, o Senhor vai ordenar e tudo se fará conforme a palavra que o Senhor já deu para os seus filhos, em nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos a glória do Senhor, que haverá de cercar teus filhos, que vai tocar, uma ordem de Deus tocará, Senhor, meu Deus, pela casa. O Senhor, meu Deus, uma mão poderosa do Senhor tocará pelo lar, tocará pela empresa, tocará pelos negócios, abençoando, prosperando, sustentando os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos nessa noite, tudo vai dar certo, tudo vai cooperar, tudo vai, Senhor, meu Deus, começar, Senhor, a movimentar, em nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos, Senhor, tudo que não foi resolvido no dia de hoje, Senhor, no dia de amanhã, Senhor, e durante esta semana, Senhor, meu Deus, ainda até o final dessa semana, Senhor, tudo vai ser provido, tudo vai ser provido, tudo vai movimentar, tudo vai chegar, a resposta que vai vir, Senhor, nós declaramos, Senhor, um mover pelo sobrenatural, assim como tinha corvos, Senhor, meu Deus, assim como tinha uma viúva sem nada, assim nós declaramos, Senhor, meu Deus, o Senhor providenciará no meio do nada ao tudo, Senhor, o Senhor fará chegar, o Senhor fará responder, movimentações sobrenatural que virão, Senhor. Eu declaro e profetizo, Senhor, a resposta imediata, a graça de Deus, uma porta que se abra, Senhor, meu Deus, uma paz, Senhor, meu Deus, uma providência, uma graça, Senhor, uma cura, um milagre, Senhor, de pronto que chegará, que vai mudar a circunstância da vida dos teus filhos, uma provisão sobrenatural, Senhor, que os transbordará de graça, de favor, de milagres, Senhor, e poderes em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Confia, meu irmão, receba em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus de provisão. Aquilo que ele falou vai chegar. Sinta-se abraçado pela graça do Senhor. Que nessa noite o poder de Deus venha sobre a sua vida, te fazendo levantar em fé e acreditar naquela boa palavra que o Senhor já liberou sobre a sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida, tá chegando provisão aí. Aguarda, porque é recurso do céu, viu? Porque quando Deus diz que Ele ordena, e Ele já falou que Ele já ordenou a bênção, e essa porta já abriu, essa notícia boa já vai chegar, viu? Prepara aí, porque você vai jubilar em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe.